Você tocou um ponto muito interessante que eu acho que talvez seja a causa do problema e também a solução para o problema. Eu acho que eu já comentei aqui um debate de que eu gosto muito, que é o debate entre o Giscard d'Estaing e o Mitterrand, em que o Giscard d'Estaing, candidato à presidência da França, de direita, conservador, diz ao Mitterrand, de esquerda, que a esquerda não tinha o monopólio do coração. Todavia, nós não vamos encontrar conservadores simpáticos à luta antirracista. Sequer simpáticos. Há uma profunda antipatia nos seios mais conservadores, nos âmbitos mais conservadores da sociedade, à luta antirracista. Isso se dá por motivos econômicos, justamente por uma aversão a democratizar meios de produção, a popularizar meios de produção, ou é uma outra coisa? Na leitura, nas leituras todas que a gente pode fazer. O Brasil se ergueu com um regime legal escravocrata. Era o que produzia riqueza. Uhum. Então, quando você funda o capitalismo no Brasil, veja que isso foi associado aos processos migratórios. Então, eles não estão preparados, não são afeitos ao trabalho livre, e todos os estigmas e todos os processos de desumanização, as leis do banditismo, tudo isso isso se prolongou na linha do tempo, nas concepções. Por isso, eu gosto muito do título, tem questões ali que a gente pode debater com o Gessé Souza, mas é a elite do atraso, é da escravidão à Lava Jato mesmo. Quer dizer, como essas elites servem a um projeto de poder e que, nessa concepção, a luta antirracista para quê? Eu preciso desse povo pobre, sem educação, adoecido e gerando riqueza. Então, numa leitura, uma visão de mundo, é o seguinte: a gente não vai ficar debatendo os efeitos do racismo e identificando que todos nós já sabemos desde Florestan Fernandes, na obra dele de 64, aqui. Nós precisamos dar o passo seguinte, porque nós temos pessoas negras produzindo, intelectuais. A gente conseguiu avançar nas suas potencialidades, na cultura, na arte, na ciência, em todos os espaços. Então, como a gente integra realmente a população negra aos nossos projetos de desenvolvimento. Então, as políticas, termos um Ministério da Igualdade Racial, eu acho fundamental. Há uma intencionalidade, o Estado precisa fazer essa reparação. Temos um Sistema Nacional de Igualdade Racial. Então, eu celebrei, veja que na Bahia a gente, ainda que fosse Estado mais negro, primeira vez que nós tivemos uma Secretaria de Estado, com a chegada de Jacques Wagner. Criou a Secretaria de Igualdade Racial das Mulheres. Depois aprimorou mais, em 2011, a Secretaria das Mulheres, mantida por governos que entendem que para ter democracia você precisa enfrentar racismo, você precisa enfrentar machismo, você precisa enfrentar todas as desigualdades aos grupos étnicos diversos, os indígenas, enfim, toda essa população. Então, do fundo, as nossas elites ainda são muito... Hoje não temos elite sequer preocupada. Nós tínhamos uma elite pensando no desenvolvimento, as nacionalistas que pensavam um pouco nessa perspectiva, embora superexploradoras, mas também eu não colocaria todas as pessoas. Tem uma condição de pensar o desenvolvimento do Brasil automaticamente. Mas quem detém as grandes fortunas, os grandes latifúndios, ainda tem aí essa percepção de que debater questão racial, reparação para negro, mulher, isso é tudo uma baboseira e vamos fazer o capitalismo selvagem. Porque estamos no capitalismo. Você acredita que se pode humanizar o capitalismo? Em última instância, quando o lucro está acima da vida, eu não acredito nisso, né? Então, agora, estamos numa quadra em que é importante falar, veja o que a gente está falando sobre democracia, Reinaldo. Então, até pouco tempo, a gente viu novamente pessoas dizendo não, por uma memória nostálgica, evocando ditadura. Algumas, assim, ali desinformadas. Mas também há um interesse em que a democracia não se consolide, que a gente possa conviver com os pensamentos diferentes. Eu penso assim, mas outra pessoa pode pensar diferente. E eu vou discordar de você,
mas eu não vou querer, nessa minha discordância, fazer de você um alvo que eu quero que suma, que desapareça. Então, a gente se deteve bastante aí nesse debate racial para o Brasil, e ela é uma questão estruturante das mulheres, e como isso está conformado ainda num pensamento de uma elite conservadora muito grande. Mas nós tivemos avanços, nós tivemos aliados. E é sempre importante dizer, a luta antirracista, a luta contra o racismo não é a luta contra os brancos, de maneira geral, mas contra um sistema de poder que perpetua lugares em que as pessoas negras não têm oportunidade. Nós temos, você é um aliado, o Reinaldo é um aliado, ele acabou de dar um depoimento. Ao compreender, ao entrar, a gente precisa rever posições, e a gente pode fazer esse grande pacto para que a gente reposicione o Brasil fazendo essa grande reparação. O presidente, até por essas confusões todas, né, o sucesso do racismo, a viabilidade do racismo brasileira, e a gente não se sabe se sou negro, se não sou negro, são coisas, a gente fica na dúvida, como é que vai funcionar aqui, a gente não se permite viver plenamente. Então, eu entendo que as coisas estão juntas, são complementares, mas dá para a gente ir aos poucos fazendo essa evolução. O Estado é definidor enquanto ente concertador desse curso, promovendo políticas de equidade para mulheres, para jovens, para as pessoas negras, para os grupos étnicos. E o movimento social negro, é preciso dar esse crédito. Foi quem está aí, que denunciou, que fez esse primeiro letramento, né? Essa primeira chamada à consciência. E os outros, os grandes teóricos, enfim, como a gente disse aqui.